Olá novamente. Hoje nós vamos dar continuidade ao que temos feito até agora e vamos falar sobre a Bíblia. Nós tivemos a ver esta semana que a Bíblia estava acima de qualquer revelação anterior. Ou seja, nós estivemos a falar sobre a tradição, sobre a experiência cristã, sobre a cultura e vimos também a razão. Hoje eu gostava de focar mais como a Bíblia tem muitas vezes sido alvo de substituição por mensagens pessoais ou por interpretações próprias, revelações próprias. Está bem? Hoje vamos pensar um bocadinho sobre isso. Nós sabemos que a Bíblia foi inspirada, ou os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, e quando nós lemos a Bíblia, nós também podemos pedir a Deus que seja o Espírito Santo a nos revelar aquilo que lá está escrito. Quando assim o fazemos, estamos no caminho certo. Infelizmente, há muitas pessoas que, em vez de seguirem este caminho, acabam por olhar para a Bíblia e interpretá-la à sua maneira, tendo opiniões pessoais e fazendo as suas próprias conclusões. Jesus, ele disse-nos em João 16:13 o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quer dizer que, se nós nos deixarmos influenciar pelo Espírito que inspirou os escritores bíblicos, nós seremos bem encaminhados. Como eu vos disse, a Bíblia tem sido ao longo das eras substituída por pensamentos pessoais, por ideias humanas, fazendo com que muitas vezes a Bíblia diga uma coisa que realmente ela não disse. E Jesus teve de enfrentar no seu ministério também essas distorções da palavra de Deus. Nós encontramos, por exemplo, em Mateus 16:12, Jesus dizer assim: então os discípulos entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus tinha-os avisado contra a doutrina dos fariseus, utilizando o símbolo do fermento, não é? O fermento que leveda toda a massa. Ora, Jesus teve que lidar com estes mestres que ensinavam doutrinas que na realidade eram doutrinas de homens. Jesus, mais à frente, no capítulo 5, versículo 39 e 40, Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, estes homens tinham as Escrituras, mas interpretavam-nas de tal maneira, da forma como queriam, que Jesus veio e eles não quiseram ver Jesus, nem quiseram aceitá-lo como o Messias prometido. A Igreja Cristã, também do primeiro século, foi alvo, logo desde o início, destes falsos mestres, destas falsas doutrinas. Nós encontramos, por exemplo, o apóstolo João na sua segunda carta, no capítulo 1 e no versículo 9 e seguintes, a dizer o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice nas suas obras. Então aqui João está a falar daqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo. Ao fim e ao cabo, João está a dizer que há algumas pessoas que vão à frente do Espírito Santo. Ou seja, trazem outra mensagem, trazem outro evangelho, acrescentam coisas e fazem com que a mensagem diga coisas que a mensagem
realmente não diz. O apóstolo acrescenta para quando essas pessoas vierem ter connosco, para as não recebermos em nossa casa. Não quer isto dizer que nós não possamos receber uma pessoa em casa para estudar a Bíblia, mesmo que ela pense diferente de nós. O que João está aqui a salientar é não nos deixarmos influenciar com essa falsa doutrina de maneira a que saiamos do Evangelho verdadeiro para uma fábula inventada por um ser humano. O apóstolo Paulo também nos informa e nos alerta sobre esses falsos mestres e essas falsas doutrinas. Por exemplo, no livro aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 a 9, Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Paulo chega ao ponto de falar se mesmo que um anjo vos trouxer um outro evangelho para nós o considerarmos maldito. Não sei se já se puseram a imaginar isto, mas imaginem-se um anjo chegar hoje ao pé de vós e dizer-vos que tem uma mensagem para cada um. E dizer-vos: eu tenho aqui uma nova mensagem. Como é que nós reagiríamos? Aceitaríamos a mensagem do anjo ou não? Afinal, é um anjo. Afinal, ele veio com a autoridade do céu. Por que não transmitir a mensagem dele? Reparem o que Paulo também diz relativamente a isto. Paulo diz assim em 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então nós temos que ter atenção, porque em vez de pensarmos que o anjo que nos está a transmitir a mensagem é um anjo de Deus, pode ser realmente um anjo do inimigo. Então, cuidado com as visões, as revelações. Muitas pessoas dizem que o Espírito Santo lhes revelou alguma coisa e elas gostam de transmitir isso. Mas será mesmo que o Espírito Santo revelou? Como é que nós podemos saber se é verdade ou não é verdade? Vejam o que o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, João faz aqui um alerta, mas vejam agora a tradução que é mais compreensiva. Diz assim: queridos amigos, não deem crédito a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Ao contrário, ponham-nos à prova e verifiquem se o espírito que eles têm é mesmo de Deus ou não, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, um dos aspectos que as Sagradas Escrituras nos apresentam é para nós provarmos os espíritos, para percebermos se o espírito ou a pessoa ela vem com uma mensagem verdadeira ou não. Se a pessoa é um falso mestre ou não. Se a pessoa tem uma falsa doutrina ou não. Como é que nós podemos saber isto? Vejam o que é dito em Isaías 8:20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, quem trouxer uma mensagem tem que falar segundo o que está escrito na lei e nos testemunhos. O que é que isto quer dizer? Lei tem a ver com os livros de Moisés e os testemunhos é os testemunhos dos profetas. Ao fim e ao cabo, o que está a ser dito é: se não falarem segundo o que as Escrituras dizem, não vale a pena. Imaginem que alguém, até um anjo, venha ter convosco com uma mensagem diferente daquela que já está escrita. Será que nós devemos aceitá-lo? Segundo as Escrituras, não. Nós não devemos dar ouvidos a essas pessoas, porque elas estão a dizer algo que não está escrito na palavra de Deus. Lembrem-se que Jesus, no deserto da tentação,
contra o inimigo, ele utilizou 3 textos da Bíblia. Não falou nada mais. Simplesmente apoiou-se na palavra de Deus para refutar os erros. Então, Jesus não utiliza as suas ideias, não utiliza os seus conceitos. Jesus utiliza a palavra para se defender de um inimigo que estava ali para tentá-lo. Então, Deus não vai dar uma revelação além daquela que ele já deu na sua palavra. Reparem que o apóstolo João, Paulo tinha avisado para nós não atendermos a um anjo que trouxesse um outro evangelho. Mas João vê um anjo. E vejam o que é dito em Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Queridos amigos, este anjo, ao contrário do anjo que o apóstolo Paulo menciona, o anjo do apóstolo Paulo era um anjo que trazia um outro evangelho. Este que João vê é aquele que traz o evangelho eterno. E o que é isto do evangelho eterno? É um evangelho que não tem princípio nem tem fim. É um evangelho que dura para sempre. É o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Reparem o que é dito também por Paulo a Timóteo. Paulo diz assim a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Ou seja, não te envergonhes daquilo que Cristo fez por ti na cruz. Não te envergonhes da cruz. E depois diz, nem de seu encerrado. Estava a falar dele que estava encerrado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Agora vejam, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, a graça de Jesus já nos tinha sido dada antes dos tempos eternos. Quer dizer que o Evangelho é o Evangelho eterno, é o Evangelho de Jesus Cristo, é aquele Evangelho que não pode ser substituído, que não podemos trocá-lo por nenhum outro. Nós, como dissemos no início, temos o Espírito Santo. É Ele que nos guia para compreendermos as Escrituras. Vejam o que é dito por João na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 27. É dito assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste. A unção aqui está a falar realmente do Espírito Santo. Diz assim: a unção que dele recebeste permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então, se o Espírito Santo estiver connosco, nós não precisamos de mestres com teorias próprias, com ideias pessoais. Nós precisamos é que seja o Espírito de Deus a guiar-nos na verdade. E mais uma vez é dito, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Então, quando o Espírito vem, realmente ele ensina-nos a respeito de todas as coisas. Queridos amigos, mais uma vez nós percebemos que é importante nós estarmos firmados na palavra. Não podemos seguir qualquer doutrina, qualquer ideia. Nós temos que seguir aquilo que a palavra tem escrito. Foi assim que Jesus se defendeu e é assim que nós também podemos nos defender. Vejam que a Bíblia diz-nos que, se possível fora, enganariam os escolhidos. Os escolhidos só não serão enganados, porque os escolhidos estão fortalecidos na palavra do Senhor, estão alertados pela palavra do Senhor. Eu amanhã gostava de partilhar convosco, ou na próxima sessão, gostava de partilhar convosco algumas visões, algumas aparições que estão contrariamente registadas ao que a Bíblia apresenta. Ou seja, é o contrário daquilo que nós apresentamos hoje. Pessoas que viram visões, que tiveram revelações. Vamos tentar perceber um pouco o que é que isso pode nos afastar ou nos aproximar de Deus. Então, na próxima está prometido este tema, está bem? Até
à próxima sessão. Ok? Abraço.